Olá, meus amigos. Esse é um vídeo do nosso projeto Comunhão no Lar. Por alguns momentos, nós falamos sobre a doutrina espírita, sobre a bendita doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que vem realmente nos consolar, nos elevar e nos fazer ver tudo o que nos acontece como experiência necessária. É um prazer enorme, é um motivo de gratidão imenso estar aqui tentando trazer uma nova reflexão para todos nós. Hoje eu escolhi começar lendo um trecho pequeno do nosso terceiro livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma afirmativa do nosso querido Mestre Jesus, que já naquela época tentava nos falar do processo misericordioso das vidas sucessivas. Eu vou ler então o item de número 4, ressurreição e reencarnação. Diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo despertos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. O capítulo continua nos trazendo muitas reflexões sobre esse assunto tão importante, tão central do mecanismo misericordioso das vidas sucessivas. Nós ficamos sabendo, então, que à época de Jesus esse conceito já era largamente conhecido. Apenas os saduceus, discípulos de Sadoc, não acreditavam nas vidas sucessivas. Era um grupo, àquela época, já considerado um grupo muito grosseiro. Seus encontros religiosos acabavam em orgias, acabavam em sacrifícios humanos. Eram vistos, então, com aquela brutalidade toda, como um grupo mais atrasado. E apenas eles não acreditavam nesse processo ao qual todos nós estamos
inseridos. Graças a Deus. Vem o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, e nos traz esse processo de uma forma muito mais ampla, muito mais clara e mais justamente troca o nome de ressurreição para reencarnação. Por isso, nós espíritas chamamos o processo natural de morte do corpo físico como desencarne. Nós apenas nos ausentamos da carne. Uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir. No início desse capítulo 4, nós vamos ver focalizado aquele evento muito interessante trazido para nós por João Evangelista no capítulo 3. Lembra ele de Nicodemos, aquele doutor da lei respeitadíssimo, que ouvindo notícias sobre as pregações de Jesus, começa a se interessar. Em certa noite, depois que o sol tinha se posto, que a escuridão poderia proteger o seu anonimato, Nicodemos se cobre com um manto, coloca um capuz e vai o mais discretamente possível procurar o nosso mestre. Pergunta a ele ao nosso querido professor, ao nosso maior irmão que pisou sobre a terra, como seria possível voltar a viver. Diz ele de forma, inclusive, hoje nos parece muito infantil. Como, mestre, farei para voltar ao ventre de minha mãe? Tal o conhecimento superficial que os judeus tinham naquela época. Muitos de nós, até hoje, somos capazes de ficar com essa dúvida, porque ainda não conhecemos profundamente esse processo, porque não estudamos essa bendita doutrina, que, diminuindo a nossa ignorância, diminui também os sofrimentos que chegam quando a ignorância é grande. Por isso, a necessidade de estudarmos a doutrina. Não é um estudo qualquer, é um estudo que vai nos mudando uma série de pontos de vista, nos fazendo, a cada dia, um pouco mais serenos, um pouco mais pacíficos, um pouco mais cristãos. Nós vamos, então, falar sobre um assunto que incomoda grande parte da humanidade. Nós vamos falar sobre o desencarne ou a morte, como muitos ainda se referem. Esse assunto precisa ser falado, nós precisamos refletir sobre esse assunto para que nos preparemos para a nossa próxima morte. Sim, a nossa próxima morte. Sabemos, por muitos espíritos, por muito conhecimento que nos chegou, que já morremos ou já desencarnamos inúmeras vezes e que pela nossa dificuldade atual de amar a tudo e a todos, sabemos que ainda viremos várias vezes aqui numa sequência imensa de nascimento e morte, de nascimento e desencarne, de reencarne e desencarne. Com a doutrina espírita alargando os nossos horizontes, isso vai ficando mais natural, mais fácil de ser vivido, de ser encarado. Talvez agora possamos cumprir aquela pequena receita que nos foi dada por Emmanuel há mais de 60 anos. A necessidade de termos o mínimo de certeza que chegaremos ao próximo túmulo
melhor do que chegamos no último berço. Essa dúvida, esse medo sobre o nosso próximo desencarne faz parte da grande maioria dos encarnados e nós não imaginamos quantas compulsões, quantas ansiedades têm sede nesse medo inicial. O Espiritismo nos libera disso. Nós vamos entendendo que, uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir e que viremos aqui à Terra, esse planeta escola, esse planeta hospital, esse planeta presídio para alguns, quantas vezes forem necessárias para que façamos a tão falada e tão pouco realizada reforma íntima, a melhora dos nossos sentimentos, a iluminação íntima que vai nos tornando, essa sim, a cada dia um pouco melhores, um pouco mais dignos da bondade e do amor de Deus, que jamais, em situação nenhuma, nos abandona. Quando falamos de morte ou desencarne, uma série de ansiedades chegam até nós. Mas nós temos uma pequena história que resume esse assunto tanto quanto outros que nos perturbavam. Havia um rapaz que muito constantemente andava numa estrada de chão pela madrugada. Normalmente ele fazia isso no campo, muito escuro tudo, e ele fazia esse caminho com muita tranquilidade. Num dia, numa bela noite, ele andando, sente que alguns passos o seguem e começa a ficar curioso. Quem será esse que hoje passa por essa estrada? Ele resolve parar, olha para trás, não vê nada e grita: quem é que está nessa estrada junto comigo? Será algum amigo? Diga seu nome para que eu possa esperá-lo. Ele aguarda alguns momentos e não tem resposta. Não tendo resposta, começa a ficar ansioso e acelera seus passos. Acelerando os seus passos, sente que os passos que o seguiam também se aceleram. Como normalmente acontece conosco, acontece com ele também, diante do desconhecido, começa a alimentar pensamentos e hipóteses terríveis. Isso faz com que ele comece a correr. Imediatamente os passos que o seguiam correm no mesmo ritmo. E ele corre, seu coração acelera, começa a ficar muito cansado. Quando julga que não vai aguentar aquele esforço e que vai cair, ele passa por um pequeno bico de luz na estrada. Se aproveitando da oportunidade, olha para trás e descobre que apenas estava sendo seguido pelo burrinho do lugar que tinha esse hábito conhecido. A partir desse momento, a ansiedade vai embora e ele retoma o seu caminho de toda a noite, podendo olhar pela primeira vez um céu estrelado que lhe trazia grande satisfação. É assim que nós vemos a doutrina espírita. É esse bico de luz na nossa ignorância que faz com que não tenhamos mais hipóteses negativas sobre o desencarne, a morte, um processo dado dado a nós por Deus, esse Pai de imensa sabedoria, de imensa bondade. Se esse é o nosso Pai, como poderia ele nos dar algo a todos nós que fosse terrível? Então, nós vamos avançando, nossos pontos de vista vão se ampliando e a gente vai tendo uma tranquilidade cada vez maior para encarnados aproveitar esse momento e nos preparar
para o próximo desencarne. Um dos medos naturais das pessoas que ignoram é se na hora do desencarne o espírito sofre, o espírito, como ele se sente, não é? E nós começamos a ter hipóteses que nos trazem muito sofrimento. Se nós formos ao nosso primeiro livro, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver na questão de número 154, quando Kardec pergunta se o espírito sofre na hora do desencarne. Recebe como primeira parte da resposta: não. Em seguida, os espíritos nos lembram que durante a encarnação, normalmente, o corpo físico sofre muito mais do que na hora do desencarne. A misericórdia divina cobre a todos nós. Todos os desencarnantes passam por esse processo abraçados, banhados pela misericórdia divina, que não deixa que esse processo seja um trauma. Nós, nas nossas reuniões mediúnicas, nas notícias que Chico Xavier nos trouxe, é muito comum vermos aqueles espíritos que nem sabem que desencarnaram. Por que eles não sabem que desencarnaram? Justamente por esse processo ser algo protegido, ser algo misericordioso, não traumático. Um pouco além no Livro dos Espíritos, nós vamos ver na questão de número 159, quando Kardec pergunta qual é o sentimento, qual é a situação do espírito quando entende que está desencarnado. E aí também a primeira palavra da resposta é fundamental. Depende. Do que será que depende? Depende do uso que fizermos do tempo que estamos aqui. Depende de sabermos que tudo que nos acontece é experiência necessária para a nossa elevação, para a nossa iluminação, para diminuir paulatinamente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, como nós vamos ver na questão 785 e depois na questão 913, que nos avisa que o orgulho é o vício mais radical. Aliás, o orgulho não, o egoísmo. Eles dois andam juntos, não é? O orgulho e o egoísmo são primos irmãos. Onde está um, normalmente está outro. E nós vamos lembrando agora a necessidade de aproveitarmos esse tempo entre o último berço, o próximo túmulo, para o que é realmente necessário, essa nossa melhora íntima. Podemos também, mais uma vez, recorrer ao Livro dos Espíritos e buscar o item de número 222. Este número não é uma pergunta, é um texto profundo, um texto um pouquinho mais longo, sobre as vidas sucessivas. Tem o nome de Considerações sobre as vidas sucessivas. Nós vamos ali ter mais oportunidade de estudar, de digerir essa informação. Inclusive, no meio do texto, são lançadas em vários momentos algumas questões para que a gente vá digerindo esse conhecimento. Com esse conhecimento, com essas reflexões, aquele medo da morte, aquela imagem da morte com aquela caveira coberta por um capuz e com uma foice que andava atrás de nós, se dilui. Sabemos nós que chega um momento em que precisamos nos desfazer desse corpo de carne, como nos desfazemos de uma roupa velha, de uma roupa rasgada, que não nos serve mais. A cada vez que vamos ao mundo espiritual, passamos um tempo nos adaptando, estudando, e chega aquela hora em que se faz o planejamento reencarnatório.
Dependendo do grau de evolução, podemos começar a participar desse planejamento, que sempre é para o nosso bem, sempre é para o nosso avanço. Feito o planejamento, recebemos o corpo físico exato, necessário para as experiências que vão nos fazer caminhar um pouco além. Ora, esses corpos que recebemos são corpos muito definidos, nos abrem para uma série de experiências, mas também nos impedem uma outra série de experiências. Para a nossa evolução ir sendo ampliada, precisamos de um leque enorme de experiências. Esse corpo que recebi há 65 anos me traz uma série de experiências que, quando esgotadas, preciso será que eu largue este corpo, volte ao mundo espiritual para, numa próxima encarnação, receber um outro corpo com outras características que me abrirá para as experiências que ainda não tive, para os conhecimentos e avanços que ainda não consegui. Tudo o que Deus faz é imensamente bondoso, é imensamente sábio. Nós, muitas vezes, no nosso patamar evolutivo, não temos ainda condições de entender. Mas nesse patamar do momento, acho que todos nós que temos algum contato com a doutrina espírita já sabemos que Deus não erra, que Deus não improvisa e que tudo, absolutamente tudo o que nos acontece é experiência necessária. É preciso que nos preparemos para a nossa próxima morte. É preciso trabalhar a aceitação do que é inevitável. É preciso, quando o próximo processo de desencarne se apresentar a nós, não nos mostrar surpresos, porque já talvez tenhamos tido o preparo necessário. Nos preparemos para esse próximo desencarne. Tanto no desencarne como em toda a encarnação, nós temos momentos de grande aprendizado. Ninguém desencarna só, todos nós somos assistidos pelo nosso anjo da guarda, por amores antigos que estão no mundo espiritual. Ninguém desencarna só, mas vai depender do nosso preparo, vai depender da nossa certeza que Deus é nosso Pai, que jamais nos abandona, a condição para vivermos esse próximo momento de forma benigna, como bons estudantes do planeta Terra. Que possamos chegar um dia ao nível de Chico Xavier, pelo menos nesse assunto. Certa vez, nosso grande mestre é perguntado se teme a morte. E ele responde com a sua sabedoria, com a sua doçura, que medo não tem, mas também não tem nenhuma pressa. O Espiritismo nos instrumentaliza para chegarmos a isso. Não temos pressa, mas perdemos o medo e começamos a entender a necessidade de aproveitar esse tempo que estamos aqui. Sigamos consolados, oremos um pouco mais, esperemos um pouco mais e nos comportemos como bons alunos do planeta escola, do planeta Terra. Deixemos que a misericórdia divina ilumine o nosso íntimo para nos fazer esses bons estudantes. Que Jesus cubra com a sua imensa bondade, com seu imenso otimismo, os espíritos, as almas de todos nós.
Muito obrigada.